Imagine o topo do Monte Hermon, há milhares de anos, sob um céu carregado de estrelas frias. Uma figura desce das nuvens. Não é um homem, não é um anjo comum. Ao lado dela, uma silhueta ainda mais estranha se ergue da terra, alta demais, com traços que misturam o humano e o divino. É filha de um vigilante e de uma mulher mortal. A Bíblia a chama brevemente de Nefilim, mas quase nada mais é dito sobre ela. Ao fundo, você quase consegue ouvir o vento cortando entre as rochas do monte, como se a própria paisagem guardasse memória do que ali aconteceu. Você já deve ter ouvido falar dos gigantes bíblicos, dos chamados filhos de Deus que desceram à terra. Mas poucos param para perguntar: e as filhas? Se 200 anjos, segundo o livro de Enoque, desceram ao Monte Hermon e se uniram a mulheres humanas, o que aconteceu com a descendência feminina dessa união proibida? Os textos antigos guardam pistas fragmentadas, quase apagadas, sobre esse lado esquecido da história. E se essa descendência feminina existiu, por que ela some tão rapidamente das páginas que conhecemos, enquanto os filhos gigantes ganham nomes, batalhas e capítulos inteiros? Aqui está o paradoxo que ninguém te contou. Gênesis 6:1 diz que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Filhas, no plural, logo na primeira linha. E, no entanto, todo o relato que se segue fala apenas dos filhos, dos guerreiros, dos gigantes do sexo presumidamente masculino. Onde estão essas filhas mencionadas primeiro? Por que o texto as introduz e depois as apaga? É uma pergunta que a tradição preferiu não fazer em voz alta, mas que o próprio texto, lido com atenção, não consegue evitar. Vale lembrar que essa mesma abertura textual seria explorada, séculos depois, por rabinos e teólogos que jamais concordariam totalmente sobre seu real significado. O termo hebraico usado é giborim, os poderosos, os heróis de outrora, homens de renome. Mas a palavra Nefilim, que aparece logo depois, não tem gênero fixado no texto original. Estudiosos apontam que a tradição oral por trás de Gênesis 6 provavelmente incluía figuras femininas dessa geração híbrida, e que elas foram silenciadas nas versões que chegaram até nós. Essa lacuna gramatical é exatamente o tipo de detalhe que os tradutores posteriores, trabalhando em outros idiomas e outras culturas, tiveram a oportunidade de fechar, e fecharam, quase sempre, a favor dos homens. Esse silêncio não foi acidental. Quando o livro de Enoque foi excluído do cânon bíblico ocidental, séculos depois de ter circulado amplamente entre judeus e os primeiros cristãos, ele levou consigo os detalhes mais completos sobre essa geração. Só a Igreja Ortodoxa Etíope preservou o texto como escritura canônica. No resto do mundo, ele virou lenda apagada, guardada em bibliotecas e mosteiros, longe dos olhos comuns. Foi precisamente esse isolamento geográfico e religioso que permitiu à Etiópia guardar, sem saber, uma peça essencial de um quebra-cabeça que o resto do mundo cristão havia decidido esquecer. E dentro desse texto banido, 1 Enoque 6-8, está a descrição mais detalhada. 200 vigilantes, liderados por Semiasás, descem ao Monte Hermon e fazem um juramento mútuo. Eles tomam mulheres como esposas, ensinam segredos proibidos, não apenas armas de guerra, mas também cosmética, encantamentos, o uso de raízes e plantas. E é justamente aqui que a presença feminina se torna mais visível e mais rapidamente apagada. Essas técnicas, aparentemente inofensivas à primeira vista, marcariam profundamente o papel que as mulheres passariam a ocupar dentro dessa geração híbrida e amaldiçoada. Pare um segundo e pense nisso. Um texto tão antigo, guardado por uma igreja inteira como sagrado, e ainda assim quase ninguém no Ocidente conhece essa parte da história. Por que será que justamente os detalhes sobre as mulheres, as que aprenderam magia, as que geraram híbridos, as filhas dessa união impossível, foram os primeiros a desaparecer das cópias posteriores? Talvez a resposta esteja menos na teologia e mais numa escolha editorial repetida, século após século, sobre quem merece ser lembrado por nome. Guarde essa dúvida com você,
porque ela vai reaparecer, com mais força ainda, na segunda metade deste documentário. A pergunta que este vídeo vai responder é simples de fazer e desconfortável de investigar. Existiram nefilins do sexo feminino? E se existiram, por que a tradição bíblica e apócrifa insiste em apagá-las? Gênesis 6:4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Geraram filhos. Mas quem eram essas filhas antes de serem apenas mães de gigantes? É uma pergunta que exige que voltemos ao próprio texto hebraico, palavra por palavra, para reconstruir o que ficou apenas sugerido nas entrelinhas. Neste documentário vamos abrir o livro de Enoque, o livro dos jubileus e os comentários rabínicos mais antigos para reconstruir o que os textos disseram e o que deliberadamente deixaram de dizer sobre o papel feminino nessa história. Vamos ao Monte Hermon, ao juramento dos vigilantes, aos ensinamentos proibidos e ao destino sombrio dos espíritos gigantes no Sheol. Cada uma dessas fontes guarda um fragmento diferente do mesmo mistério, e só quando lidas em conjunto começam a revelar um panorama mais completo. Você vai descobrir por que os rabinos antigos debatiam se as próprias mulheres que se uniram aos anjos também se tornavam parte dessa linhagem amaldiçoada. Vai entender por que Jubileus descreve uma corrupção que envolve toda a terra, homens e mulheres, antes do dilúvio. E vai ver como esse apagamento textual ecoa um padrão muito mais antigo e muito mais deliberado do que parece à primeira vista. Você também vai perceber como um único termo mal traduzido pode mudar completamente a forma como entendemos uma geração inteira da história sagrada. Imagine ser essa mulher, nascida humana, mas carregando em seu sangue algo que os anjos trouxeram do céu. Não guerreira reconhecida, não gigante nomeado como Golias, seria gerações depois. Apenas uma presença que os escribas preferiram resumir em meia frase. Sua história não foi contada. Foi apagada antes mesmo de ser registrada por completo. Talvez seja por isso que, ao ler Gênesis 6 hoje, tantas pessoas sintam que algo importante ficou faltando, mesmo sem saber exatamente o que. E é justamente por isso que vale a pena parar e reconstruir, com cuidado, o que os textos antigos realmente preservaram sobre ela. E é exatamente aí que muitos leitores da Bíblia param, na meia frase, sem perguntar mais. Mas os textos ao redor de Gênesis 6 guardam camadas que raramente são exploradas fora dos círculos acadêmicos e teológicos mais especializados. Vale perguntar: quantas vezes você leu esse capítulo sem perceber que ele menciona filhas antes de qualquer filho? Essa pergunta simples é o ponto de partida de toda a investigação que você está prestes a acompanhar. O que está em jogo aqui não é apenas curiosidade histórica, é entender como um dos livros mais lidos da humanidade tratou, ou deixou de tratar, metade da população envolvida em um dos eventos mais catastróficos já narrados, o dilúvio de Noé. Se você pensa que já conhece essa história, prepare-se para ver o quanto ficou de fora. E quanto mais fundo você cava nos textos apócrifos e nos comentários antigos, mais evidente fica que essa história sempre foi maior do que o resumo que aprendemos na infância. Vamos começar pelo princípio, o Monte Hermon, o juramento dos 200, e a primeira menção, ainda que quase silenciosa, das filhas dos homens que se tornariam o centro escondido desta história. A partir daqui, cada fragmento que reconstruirmos vai aproximar você da resposta que os escribas antigos tentaram, deliberadamente, manter fora de alcance. O relato começa em Gênesis 6, 1-2, um dos trechos mais debatidos de toda a Bíblia hebraica. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em hebraico, a expressão é Bene Ha-Elohim, filhos de Deus, ou filhos dos poderosos. Estudiosos judeus antigos, muito antes da era cristã, entendiam essa expressão como referência a seres celestiais, anjos que desceram à terra. Não era uma metáfora poética,
era para os primeiros leitores um relato literal de transgressão cósmica. Essa cena, descrita com naturalidade quase documental pelo texto sagrado, contrasta com a forma como tantas traduções modernas suavizam ou metaforizam o episódio, tratando-o como simples poesia antiga em vez do relato de transgressão que os primeiros leitores judeus certamente entendiam. O livro de Enoque, texto que circulava amplamente entre os judeus do Segundo Templo, expande exatamente esse ponto cego de Gênesis. Em 1 Enoque 6, 1-2, lemos que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas formosas, e os anjos, filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas. O cenário escolhido para o encontro não é aleatório. O Monte Hermon, uma cordilheira imponente na fronteira entre a atual Síria e o Líbano, considerada desde a antiguidade um portão entre o mundo humano e o mundo divino. Foi ali, segundo o texto, que 200 vigilantes decidiram descer. Arqueólogos que estudam a região confirmam que o Monte Hermon já era, muito antes da era bíblica, associado por povos vizinhos a cultos e rituais ligados ao contato entre o humano e o divino, o que reforça a escolha simbólica do local dentro do relato. Vigilantes é a tradução do termo grego egregoroi, usado para descrever esses anjos, seres que observam, que vigiam os assuntos humanos desde o céu. Mas, segundo o primeiro Enoque, esses observadores decidiram romper seu papel. Liderados por um anjo chamado Semiasás, eles fizeram um juramento coletivo no topo do Monte Hermon. Daí, dizem alguns estudiosos, viria o próprio nome do monte, associado à raiz hebraica que sugere anátema ou proibição. Cada um dos 200 jurou solidariedade ao plano, descer, tomar esposas humanas e enfrentar juntos as consequências dessa transgressão. Esse gesto de juramento coletivo, descrito com tanta formalidade, sugere que os próprios vigilantes sabiam estar cruzando um limite sem volta, e ainda assim escolheram seguir adiante juntos, como uma espécie de pacto de sangue entre o céu e a terra. 1 Enoque 6:6 lista nomes específicos desses líderes: Semiasás, Araquiba, Ramiel, Cocabel, Tamiel, Ramel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaquiel, Samsapiel, Satarel, Turel, Yomjael e Sariel. 20 nomes, comandando um grupo de 200. Um levantamento cuidadoso desses 20 nomes revela que cada um recebeu uma função distinta dentro do plano, indicando que a transgressão não foi impulsiva, mas organizada, quase institucional, o que torna ainda mais estranho o silêncio posterior sobre as mulheres envolvidas em um evento tão meticulosamente registrado. A união entre esses seres celestiais e as mulheres humanas gerou uma prole descrita como monstruosa em tamanho e apetite. E o Enoque 7:2 relata que as mulheres conceberam e geraram grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados, um número claramente simbólico, exagerado para transmitir magnitude, não uma medida literal. Mas o texto insiste, essa descendência não era humana comum. Era algo novo, um híbrido entre o divino caído e o mortal, que a tradição posterior chamaria de Nefilim. Essa hipérbole numérica, comum na literatura apocalíptica judaica, tinha como função transmitir terror e magnitude, não precisão histórica, mas o efeito psicológico sobre os primeiros ouvintes certamente era o de um mundo sendo dominado por forças além do controle humano. Ainda assim, por trás do exagero simbólico, permanece um núcleo histórico difícil de ignorar, uma memória coletiva antiga sobre uma geração anormalmente grande e poderosa que habitou a Terra antes do dilúvio. É neste ponto que a narrativa se torna reveladora sobre o papel feminino. As mulheres do Monte Hermon não foram vítimas passivas silenciadas por completo. Um Enoque as descreve como participantes de um pacto que alterou o destino da humanidade. Eram elas que geravam, que amamentavam, que criavam essa geração híbrida em um mundo que ainda não sabia lidar com sua existência. E, no entanto, nenhuma delas recebe nome, nenhuma recebe voz própria no texto.
Esse silêncio quanto aos nomes reflete uma prática comum na literatura antiga. Mulheres eram frequentemente definidas por sua relação com outra pessoa, esposa de, mãe de, filha de, em vez de serem registradas como sujeitos independentes de uma narrativa própria. O Livro dos Jubileus, outro texto apócrifo do mesmo período, confirma e expande o relato de Enoque. Em Jubileus 5:1, lemos: Os anjos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas de se ver, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e elas lhes geraram filhos, e estes foram os gigantes. A repetição entre os dois textos, Enoque e Jubileus, sugere que essa tradição não era marginal. Era amplamente aceita entre os judeus do período do Segundo Templo. A convergência entre dois textos independentes, escritos possivelmente em períodos e comunidades distintas, é um forte indício de que essa tradição sobre gigantes e uniões proibidas não era invenção isolada de um único autor, mas parte de uma memória coletiva judaica amplamente compartilhada. Mas há uma diferença sutil e importante entre os dois textos. Jubileus atribui parte da responsabilidade à própria humanidade, descrevendo uma corrupção generalizada que já existia antes da chegada dos vigilantes. Ou seja, os anjos não corromperam um mundo puro, desceram sobre uma terra que já caminhava para o caos moral. As mulheres, nesse contexto, não são retratadas como sedutoras nem como vítimas simples, mas como parte de uma sociedade inteira em colapso, onde a linha entre o sagrado e o profano já se apagava. Essa nuance é frequentemente ignorada por reconstruções populares que preferem a versão mais simples de anjos maus versus humanos inocentes, quando os próprios textos antigos descrevem uma realidade moral muito mais cinzenta, onde toda a criação parecia caminhar junto rumo ao colapso. Esse detalhe muda a leitura tradicional que ouvimos com frequência. A ideia simplista de que anjos maus desceram e corromperam mulheres inocentes. Os textos originais são mais complexos. Descrevem uma cumplicidade mútua, um mundo inteiro à beira do colapso moral, onde tanto os vigilantes quanto as mulheres humanas participaram de escolhas que o restante da Escritura trataria como o gatilho definitivo para o dilúvio de Noé. Isso não isenta os vigilantes de responsabilidade. O texto é claro ao condená-los como transgressores da ordem celestial, mas nos obriga a olhar para as mulheres envolvidas com mais nuance do que a simples categoria de vítimas silenciosas sem qualquer agência própria. É esse tipo de complexidade moral, incômoda e pouco explorada, que este documentário se propõe a recuperar, em vez de repetir simplificações confortáveis. E é exatamente aqui, no coração desse pacto entre céu e terra, que a pergunta central deste vídeo ganha forma. Se as mulheres humanas foram participantes ativas dessa história, o que aconteceu com as filhas que elas próprias geraram? Existiram nefilins do sexo feminino? Os textos, como veremos a seguir, não silenciam completamente essa possibilidade. Eles apenas exigem que você preste muita atenção às entrelinhas. É essa mesma pergunta que impulsionou estudiosos, rabinos medievais e pesquisadores modernos a vasculhar cada palavra disponível nos manuscritos sobreviventes em busca de qualquer vestígio que confirme ou negue a existência dessa geração feminina esquecida. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia hebraica, em Gênesis 6:4 e em Números 13:33. Sua raiz provável vem do verbo hebraico nafal, que significa cair, os que caíram, ou talvez os que fizeram outros caírem, pela força e pelo terror que inspiravam. É um termo sem marcador de gênero explícito na forma como aparece no texto, o que já é, por si só, revelador. Gramaticalmente, nada impede que a palavra nefilim inclua tanto machos quanto fêmeas dessa geração híbrida. Essa abertura gramatical, quase sempre ignorada pelas traduções populares, é precisamente o tipo de detalhe que pesquisadores de línguas semíticas antigas apontam como evidência de que o apagamento das fêmeas nefilim foi uma escolha interpretativa, não uma imposição do próprio texto original. Ao lado de nefilim, Gênesis 6:4 usa outro termo importante, giborim, traduzido como poderosos ou homens de renome. Mas giborim
É uma palavra que descreve função social, guerreiros, heróis, líderes, não necessariamente sexo biológico. A tradição posterior assumiu que todos os Giborim eram homens, porque a sociedade que registrou o texto era profundamente patriarcal. Mas assumir não é o mesmo que provar. E é justamente nessa lacuna que muitos estudiosos contemporâneos concentram sua atenção. Vale notar que essa suposição de masculinidade automática se repete em praticamente toda a tradição bíblica posterior, onde termos coletivos de poder e liderança, mesmo sem marcador de gênero, são quase sempre ilustrados exclusivamente por figuras masculinas nas narrativas, nas artes e nos comentários. No Talmud e em comentários rabínicos posteriores, como os de Rashi no século XI, discute-se abertamente a natureza dos Nefilim. Alguns rabinos sugeriam que o termo se referia a uma geração inteira, machos e fêmeas, nascida da transgressão angelical. Outros insistiam que apenas os filhos machos sobreviveram ao dilúvio nas narrativas populares, mas reconheciam que o texto bíblico, tomado ao pé da letra, nunca afirma isso de forma explícita. Essas discussões talmúdicas, preservadas em compilações densas e pouco acessíveis ao público leigo, mostram que a dúvida sobre o destino das fêmeas Nefilim não é uma invenção contemporânea, mas uma questão genuína que atravessou séculos de estudo rabínico sério e detalhado. Pare um segundo e pense nisso. Durante séculos, comentaristas religiosos debateram esse detalhe em salas de estudo e sinagogas, mas essa discussão raramente chegou ao público geral. A ideia de Nefilins fêmeas não é uma invenção moderna de documentários sensacionalistas. É uma questão exegética séria, discutida por rabinos medievais que liam o hebraico original e perceberam a ambiguidade que as traduções posteriores, em grego e latim, acabariam por apagar. Essa mesma ambiguidade, aliás, aparece reproduzida em manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, que preservam versões ainda mais antigas de Enoque, reforçando que a questão sempre esteve latente dentro da própria tradição textual judaica. A Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica feita no século III a.C., traduziu Nefilim como gigantes, no grego original. Essa escolha de tradução reforçou a imagem exclusivamente masculina que conhecemos hoje: guerreiros enormes, musculosos, destruidores. A palavra grega para gigante carrega conotação masculina automática na cultura helenística, e assim, uma ambiguidade hebraica cuidadosamente aberta se tornou, na tradução, uma certeza fechada: machos, apenas machos. Esse tipo de escolha tradutória, feita por razões linguísticas e culturais específicas do mundo helenístico, teve um efeito duradouro. Moldou praticamente toda a arte, literatura e imaginário posterior sobre os Nefilins como figuras exclusivamente masculinas, apagando qualquer ambiguidade que o hebraico original ainda preservava. Ainda hoje, séculos depois dessa escolha tradutória, praticamente toda a representação artística de Nefilins segue o mesmo molde exclusivamente masculino herdado do grego antigo. Mas o livro de Jubileus, escrito originalmente em hebraico e preservado majoritariamente em Ge'ez, a língua litúrgica etíope, preserva uma nuance que os textos gregos perderam. Em Jubileus 7, 21-22, o relato do dilúvio menciona que toda a carne corrompeu seu caminho, uma expressão totalmente inclusiva, sem distinção de sexo, referindo-se à geração inteira dos gigantes e híbridos que precisou ser eliminada pelas águas. Não há menção de que apenas os machos foram destruídos. Esse detalhe, muitas vezes ignorado em reconstruções populares do dilúvio, é crucial. Se toda a carne corrompida precisava ser eliminada, isso implica necessariamente a existência de fêmeas dentro dessa geração híbrida, já que uma corrupção puramente masculina não poderia, por si só, perpetuar-se ou se multiplicar. Isso significa que, segundo a lógica mais consistente dos próprios textos apócrifos, deveria ter existido uma população significativa de Nefilins fêmeas antes do dilúvio, irmãs, filhas, talvez até mães, dentro dessa geração híbrida.
O silêncio sobre elas não é porque elas não existiram no universo narrativo dos textos, é porque os escribas, moldados por uma cultura que registrava genealogias quase exclusivamente por linha masculina, simplesmente não considerou necessário nomeá-las. Esse padrão de apagamento por omissão, mais do que por negação explícita, é exatamente o tipo de silêncio que historiadores da religião consideram mais revelador. Não é uma afirmação de que elas não existiram, mas uma escolha consistente de não lhes dar nome, rosto ou história própria. Há ainda uma pista intrigante em Números 13:33, quando os espiões enviados por Moisés a Canaã retornam aterrorizados. Vimos ali os Nefilins, filhos de Anak, descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O texto menciona os filhos de Anak, mas uma leitura cuidadosa do hebraico permite, segundo alguns exegetas, uma leitura de linhagem mista, incluindo mulheres dentro desse clã de descendentes gigantes que sobreviveu, de alguma forma, a gerações depois do dilúvio. Essa possível continuidade da linhagem, mesmo que fragmentária e discutida apenas em círculos exegéticos restritos, ajuda a explicar por que gigantes como os filhos de Anak continuam aparecendo em Canaã gerações depois de um dilúvio que deveria, em teoria, ter eliminado toda essa descendência por completo. Como pode ter havido nefilins depois do dilúvio, se supostamente toda a humanidade corrupta foi eliminada? Essa é uma das maiores contradições internas do relato bíblico, e o próprio texto de Gênesis 6:4 parece admiti-la ao dizer: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Alguns comentaristas sugerem uma segunda onda de transgressão angelical após o dilúvio. Outros, que sobreviventes escondidos, preservaram essa linhagem. Em qualquer caso, uma linhagem que sobrevive precisa, biologicamente, de fêmeas para continuar existindo. Essa tensão interna entre um dilúvio universal e a persistência posterior de gigantes é um dos pontos mais debatidos entre estudiosos do Antigo Testamento e aponta para uma tradição textual mais complexa e fragmentada do que a narrativa linear que normalmente ouvimos nas igrejas e sinagogas. Guarde essa contradição em mente, porque ela vai se tornar ainda mais relevante quando chegarmos ao destino final dessa linhagem híbrida, mais adiante neste vídeo. A tradição rabínica chegou a nomear a esposa de Noé, Naamá, em algumas versões do Midrash, como possivelmente descendente dessa linhagem misturada, uma mulher de origem ambígua que teria sobrevivido ao dilúvio dentro da própria arca. Se essa tradição tiver qualquer fundamento histórico dentro do universo dos textos, significa que uma Nefilim, ou ao menos uma descendente parcial dessa geração, teria sido uma das 8 pessoas responsáveis por repovoar a terra inteira depois da catástrofe. Se Naamá de fato carregasse esse sangue misturado, sua presença silenciosa dentro da arca representaria o exemplo mais extremo de apagamento narrativo, uma figura potencialmente central para a sobrevivência de toda a linhagem híbrida, reduzida a poucas linhas dispersas em comentários rabínicos tardios. Esse detalhe muda tudo. Se aceitarmos essa tradição, mesmo como lenda dentro da lenda, estamos diante da possibilidade de que o sangue dos vigilantes, através de uma linhagem feminina, silenciosa e não nomeada com clareza, tenha atravessado o dilúvio e chegado até a nova humanidade. Não como monstro destruído pelas águas, mas como semente escondida, sobrevivente, dentro da própria família que a tradição apresenta como o novo começo puro do mundo. É uma ideia desconfortável, quase herética para leituras mais tradicionais da Escritura, mas que os próprios textos, lidos com rigor e sem medo das suas implicações, permitem considerar seriamente como parte da lógica interna da narrativa do dilúvio. Voltemos ao Monte Hermon, mas agora com outro foco. O que exatamente os vigilantes ensinaram às mulheres com quem se uniram? 1 Enoque 8:1 é direto. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e mostrou-lhes os metais e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso do antimônio,
e o embelezamento das pálpebras, e todas as espécies de pedras preciosas, e todos os tipos de tinturas. Essa cena de ensino, descrita com riqueza de detalhes técnicos, raramente vista em outras partes da literatura apocalíptica, sugere que os vigilantes não desceram apenas para se unir às mulheres humanas, mas também para introduzir uma verdadeira revolução tecnológica e cultural na sociedade daquele tempo. Repare na estrutura desse único versículo. Começa com armas de guerra, ensinadas presumivelmente aos homens, e termina com adornos, cosméticos e tinturas, conhecimento claramente direcionado às mulheres da época. O texto não separa isso em duas categorias distintas de forma explícita, mas o contexto histórico deixa claro: o antimônio para os olhos, o embelezamento das pálpebras, os braceletes, eram tecnologias de beleza ensinadas especificamente para uso feminino. Historiadores da cosmética antiga confirmam que o uso de antimônio para escurecer os olhos, conhecido como kohl, de fato se espalhou pelo Oriente Próximo em período compatível com essas tradições, tornando ainda mais intrigante a possibilidade de que o texto preserve memória real de uma inovação cultural específica. Esse detalhe, pequeno à primeira vista, ajuda a explicar por que tantas culturas antigas associavam beleza, poder e conhecimento proibido numa única figura feminina. New Enoch 8.2 continua a lista, agora nomeando outros vigilantes e suas especialidades. Amazaraque ensinou todos os feiticeiros e cortadores de raízes. Armarus ensinou a reversão de encantamentos. Baraquijal ensinou os astrólogos. Cocabel ensinou os presságios. Tamiel ensinou astrologia e Asradel ensinou os movimentos da lua. Some-se a isso os ensinamentos sobre plantas, raízes e feitiços, um corpo de conhecimento que a antiguidade associava fortemente às práticas femininas de cura, proteção e adivinhação doméstica. Esse corpo de conhecimento, hoje classificado como superstição ou folclore por leitores modernos, era tratado pelos antigos como ciência aplicada de altíssimo valor, equivalente, em prestígio social, ao conhecimento que sacerdotes e escribas homens detinham nos templos e cortes reais da época. Esse conjunto de saberes proibidos, cosmética, feitiçaria, astrologia, uso de raízes, descreve na prática uma revolução no papel social das mulheres daquela época. Antes dos vigilantes, segundo o texto, essas técnicas não existiam entre os humanos. Depois, mulheres passaram a deter conhecimento que rivalizava com o dos próprios sacerdotes e adivinhos masculinos da época. Não é exagero dizer que primeiro Enoque descreve veladamente uma transferência de poder do céu para as mulheres da terra. Não é coincidência que, em praticamente todas as culturas antigas do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, mulheres associadas a esse tipo de conhecimento especializado, cura, adivinhação, astrologia doméstica, acabassem, mais cedo ou mais tarde, sendo vistas com desconfiança crescente pelas estruturas religiosas dominadas por homens. Reflita bem, um texto escrito há mais de 2000 anos, dentro de uma cultura profundamente patriarcal, registra que mulheres receberam conhecimento direto de seres celestiais, conhecimento capaz de alterar destinos, curar, enfeitiçar, prever o futuro nas estrelas. Por que então essas mesmas mulheres desaparecem do restante da narrativa, sem nome, sem rosto, sem história individual registrada? Esse desaparecimento quase completo de nomes femininos dentro de uma tradição que, paradoxalmente, celebra o conhecimento que essas mulheres receberam é um dos maiores enigmas editoriais de toda a literatura apócrifa relacionada aos vigilantes e sua transgressão original no Monte Hermon. A resposta provável está na função narrativa que o texto atribui a esse conhecimento. 1 Enoque 8.4 diz que, à medida que os homens pereciam e clamavam, seu clamor subiu até o céu. O conhecimento ensinado pelos vigilantes não é celebrado como dádiva, é condenado como corrupção, a raiz do sofrimento que levaria ao dilúvio. E se o conhecimento feminino é tratado como parte da corrupção, é conveniente para os escribas seguintes apagar as mulheres que o receberam,
O clamor mencionado no texto não é apenas metáfora poética. Representa, dentro da cosmologia hebraica antiga, um mecanismo real de justiça divina, onde o sofrimento humano acumulado se torna motivo suficiente para uma intervenção catastrófica e definitiva na história da humanidade. É essa mesma lógica de causa e consequência que estrutura praticamente toda a teologia do dilúvio dentro da tradição hebraica mais antiga. Isso espelha um padrão que se repete em muitas tradições antigas. Quando o conhecimento feminino é visto como ameaça, seja ele medicinal, astrológico ou espiritual, a resposta cultural costuma ser o apagamento ou a demonização dessa figura. A tradição judaica posterior tem sua própria versão emblemática disso. Lilith, a primeira mulher segundo certas lendas rabínicas medievais, banida do Éden por recusar submissão, depois transformada em demônio da noite nas narrativas populares. Esse mesmo padrão de demonização retroativa, aplicado a Lilith séculos depois da composição original de Enoque e Jubileus, mostra como culturas patriarcais tendem a reciclar o mesmo tipo de figura feminina ameaçadora, adaptando-a a diferentes contextos teológicos ao longo dos séculos. Lilith não é tecnicamente uma Nefilim nos textos mais antigos. Sua lenda tem origem separada, ligada a demônios mesopotâmicos anteriores, mas o padrão narrativo é quase idêntico. Uma figura feminina associada a conhecimento proibido, poder independente e proximidade com o sobrenatural acaba relegada à categoria de ameaça a ser temida, não de história a ser contada com profundidade. As filhas dos vigilantes seguem exatamente esse mesmo destino narrativo. Ainda assim, a semelhança estrutural entre essas duas tradições distintas, Lilith e as mulheres do Monte Hermon, sugere um arquétipo cultural muito mais profundo, o medo ancestral do poder feminino associado ao sobrenatural, presente muito antes e muito depois da composição dos textos bíblicos que conhecemos hoje. Voltando a Enoque, o capítulo 7 descreve como a fome tomou conta da terra depois que os gigantes cresceram além do que a agricultura humana podia sustentar. Os gigantes devoraram todo o trabalho dos homens, depois voltaram-se uns contra os outros e finalmente contra a própria humanidade, bebendo seu sangue. É uma imagem de colapso total. E novamente, nenhuma menção específica de quais desses gigantes devoradores eram fêmeas e quais eram machos. Apenas os gigantes, em bloco, sem distinção. Esse colapso total da ordem social, descrito com detalhes quase cinematográficos por Enoque, é frequentemente interpretado por teólogos como o verdadeiro gatilho moral que levaria Deus, segundo a narrativa, a decidir pelo dilúvio como única solução possível diante de tamanha corrupção generalizada. Esse apagamento de distinção pode ter sido, paradoxalmente, uma forma de proteção retórica. Ao tratar toda a geração híbrida como uma massa indistinta e monstruosa, o texto evita ter que lidar com a complexidade moral de imaginar mulheres, mesmo híbridas, mesmo nascidas de anjos caídos, como agentes de destruição consciente. É mais simples, narrativamente, condenar os gigantes em bloco do que individualizar uma filha Nefilim com motivações próprias. Essa escolha retórica, ainda que possivelmente não intencional em termos de misoginia deliberada, tem um efeito duradouro sobre como imaginamos essa geração até hoje, sempre como ameaça coletiva e monstruosa, nunca como indivíduos com histórias, escolhas e talvez até arrependimentos próprios. Vale notar que nenhuma outra parte da literatura apocalíptica judaica trata um grupo inteiro com tamanha uniformidade narrativa, o que reforça o quanto essa simplificação foi uma escolha, não um acaso. E é exatamente essa simplificação que este vídeo busca desfazer. Ao reconstruir os fragmentos espalhados entre Enoque e Jubileus, os comentários rabínicos e as pistas linguísticas do próprio hebraico bíblico, começamos a enxergar uma geração inteira de mulheres híbridas que a tradição preferiu resumir, apagar ou transformar em silêncio absoluto, mas que, segundo a lógica interna dos próprios textos sagrados, definitivamente existiram. É esse mesmo trabalho de reconstrução cuidadosa, cruzando fontes antigas, comentários acadêmicos e pistas linguísticas dispersas,
que temos feito ao longo deste vídeo, e que continuaremos aprofundando enquanto avançamos para entender por que essa história específica foi tão sistematicamente removida da memória ocidental. Até aqui, reconstruímos o que os textos antigos realmente dizem. Agora precisamos fazer uma pergunta diferente. Como esse conhecimento quase desapareceu do mundo ocidental por quase 1500 anos? A resposta está na história da formação do cânon bíblico, o processo pelo qual líderes religiosos decidiram quais livros seriam considerados escritura sagrada e quais seriam deixados de fora. Esse processo de formação do cânon não foi um evento único e isolado, mas uma série de decisões tomadas ao longo de séculos, por diferentes concílios, em diferentes regiões do Império Romano então em expansão, cada um influenciado por suas próprias prioridades teológicas e políticas. O livro de Enoque circulou amplamente entre os judeus do período do Segundo Templo, entre os séculos 3 a.C. e o primeiro século depois. Foi citado diretamente na Epístola de Judas, no Novo Testamento, versículo 14, que menciona uma profecia atribuída a Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso prova que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam o texto. E ainda assim, ele nunca entrou no cânon final da maioria das tradições cristãs. Essa citação direta prova que, para os primeiros cristãos do primeiro século, o livro de Enoque não era uma curiosidade marginal, mas um texto respeitado o suficiente para ser citado como autoridade profética dentro de outro livro que, esse sim, entraria definitivamente no cânon do Novo Testamento. Por volta do século IV, quando concílios cristãos começaram a formalizar quais livros comporiam a Bíblia, o livro de Enoque já estava sendo tratado com crescente desconfiança por figuras influentes. Santo Agostinho, no século V, reconheceu que o texto existia e era antigo, mas argumentou que sua autenticidade era duvidosa e que seu conteúdo sobre anjos caídos gerando gigantes era perigoso demais para ser lido sem supervisão cuidadosa da autoridade eclesiástica. Esse tipo de desconfiança institucional, vinda de uma das figuras mais influentes da teologia cristã ocidental, teve um peso decisivo sobre como bispos e concílios posteriores tratariam o texto, cada vez com mais cautela, cada vez com menos espaço nas bibliotecas e liturgias oficiais da Igreja. Esse tipo de julgamento pesou décadas depois sobre concílios inteiros, que preferiram seguir a cautela de Agostinho a arriscar reabrir um debate teológico incômodo. Esse tipo de julgamento, perigoso demais para ser lido livremente, costuma preceder o desaparecimento de um texto. E foi exatamente o que aconteceu. Cópias em grego e aramaico foram deixadas de circular, e o livro de Enoque praticamente sumiu do conhecimento ocidental por mais de um milênio, até ser redescoberto por estudiosos europeus no século XVIII, dentro de manuscritos preservados na Etiópia. O resultado prático desse desaparecimento gradual foi que gerações inteiras de cristãos e judeus ocidentais cresceram sem qualquer acesso direto ao relato mais detalhado sobre os vigilantes, sabendo apenas o resumo condensado de 2 frases preservado em Gênesis 6, sem entender a riqueza de contexto que ficou perdida. Só a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo manteve o livro de Enoque como escritura plenamente canônica durante todo esse período. Enquanto o resto do cristianismo esquecia o texto, monges etíopes copiavam, preservavam e liam Primo Enoque como parte inseparável de sua Bíblia. Foi graças a esse único ramo da tradição cristã que o texto sobreviveu por completo até os dias de hoje, permitindo que pesquisadores modernos reconstruíssem o relato original sobre os vigilantes. Esse ato silencioso de preservação, realizado por monges anônimos ao longo de gerações, sem qualquer reconhecimento do mundo cristão ocidental, é hoje reconhecido por historiadores como um dos exemplos mais importantes de como uma única tradição religiosa periférica pode salvar um texto inteiro do esquecimento absoluto. Pare um segundo e pense nisso. Um texto lido por Jesus, citado pelo Novo Testamento, preservado por uma igreja inteira durante séculos como escritura sagrada, e ainda assim
praticamente desconhecido pela maioria dos cristãos e judeus ocidentais hoje. Se o relato mais completo sobre a origem dos Nefilins ficou fora do alcance do público por tanto tempo, quantos outros detalhes, incluindo o destino das mulheres dessa história, se perderam pelo caminho? Essa desproporção entre importância histórica e conhecimento popular não é exclusiva do livro de Enoque, mas poucos casos ilustram tão claramente como decisões editoriais antigas continuam moldando até hoje o que consideramos conhecimento religioso comum e o que tratamos como mistério obscuro reservado a especialistas. A exclusão de Enoque do cânon coincidiu com uma mudança teológica mais ampla, à medida que o cristianismo se consolidava como religião oficial do Império Romano. Havia interesse crescente em simplificar narrativas complexas sobre anjos caídos, demônios híbridos e poder feminino sobrenatural. Uma teologia mais organizada, hierárquica e previsível servia melhor aos interesses institucionais do que fragmentos ricos, ambíguos e potencialmente subversivos como os que descreviam mulheres recebendo conhecimento direto do céu. Essa preferência institucional por narrativas mais simples e hierárquicas também explica por que outros textos apócrifos com temas semelhantes, anjos caídos, híbridos, poder feminino sobrenatural, foram sistematicamente excluídos junto com Enoque, formando um padrão consistente de exclusão temática, não apenas decisões isoladas sobre um único livro. Vale notar que esse padrão de exclusão temática não foi exclusivo do cristianismo ocidental. Tradições rabínicas posteriores também reduziram drasticamente o espaço dedicado a esses temas em suas próprias compilações. Esse padrão de simplificação institucional também explica por que os poucos vestígios rabínicos sobre nefilins fêmeas nunca chegaram ao conhecimento popular. Eles ficaram restritos a debates acadêmicos entre estudiosos da Torá, escritos em hebraico denso, comentando versículos específicos, nunca traduzidos ou popularizados da mesma forma que as histórias mais dramáticas e masculinas de gigantes guerreiros como Golias, mencionados séculos depois em 1 Samuel 17. Essa restrição ao ambiente acadêmico explica, em grande parte, porque praticamente nenhum documentário, filme ou livro popular sobre nefilins menciona sequer a possibilidade de fêmeas dentro dessa geração, perpetuando, sem perceber, o mesmo apagamento que os concílios antigos iniciaram há quase 2000 anos. É revelador comparar os dois extremos. De um lado, Golias, o gigante filisteu de Gate, com nome próprio, altura detalhada, armadura descrita minuciosamente e uma morte espetacular contada em um capítulo inteiro. Do outro, as mulheres da geração dos vigilantes, sem nome, sem altura mencionada, sem armadura, sem batalha, sem capítulo. A mesma tradição bíblica que dedica atenção extrema a um gigante guerreiro reduz gerações inteiras de mulheres híbridas a duas palavras: filhas dos homens. Esse contraste de tratamento não é exclusivo da Bíblia hebraica. Repete-se em praticamente toda a literatura épica antiga, onde guerreiros recebem biografias completas enquanto figuras femininas, mesmo centrais para o enredo, são reduzidas a menções funcionais, quase sempre definidas apenas pela sua relação com os homens ao redor. Esse contraste não é coincidência editorial, é reflexo direto de qual tipo de figura a cultura que registrou esses textos considerava digna de memória detalhada. Guerreiros, batalhas e conquistas eram registrados com precisão quase jornalística. Vidas femininas, mesmo quando sobrenaturais, quando híbridas, quando potencialmente carregando o próprio sangue angelical, eram tratadas como pano de fundo, contexto necessário para justificar o nascimento dos verdadeiros protagonistas, os filhos, os giborim, os nomeados. Esse padrão editorial, replicado ao longo de gerações de cópias e traduções, ajuda a explicar por que, mesmo hoje, ao pensarmos em nefilins, gigantes ou vigilantes, raramente imaginamos uma figura feminina. Nossa própria imaginação coletiva foi moldada, sem que percebêssemos, pelas mesmas escolhas editoriais antigas. E, no entanto,
O próprio ato de mencioná-las, ainda que brevemente, ainda que sem nome, prova que os autores antigos sabiam que elas existiam e importavam para a lógica do relato. Você não menciona filhas em Gênesis 6:1 se elas forem irrelevantes para o que vem a seguir. O apagamento aqui não é ausência de memória, é escolha editorial deliberada, feita por escribas, copistas e concílios ao longo de séculos de transmissão textual. Esse tipo de evidência textual indireta é exatamente o que estudiosos de crítica literária bíblica buscam ao tentar reconstruir vozes silenciadas dentro de textos antigos. Não a ausência de uma afirmação direta, mas a presença de uma menção breve demais para ser coincidência, e importante demais para ser esquecida por completo. É justamente esse tipo de detalhe que transforma uma leitura superficial da Bíblia em uma investigação histórica muito mais rica e reveladora. Voltemos ao destino final dessa geração híbrida. Segundo 1000 Enoque 15:16, quando os gigantes morreram, devorados pela fome, pela guerra entre si, ou eliminados pelo dilúvio, seus corpos pereceram, mas seus espíritos não. O texto descreve que, por serem nascidos de uma união entre céu e terra, espírito angelical e carne mortal, os nefilins geraram uma nova categoria de ser, espíritos que vagariam pela terra depois da morte, sem descanso, sem lugar definido entre o céu e o Sheol. Essa condição intermediária, nem completamente celestial nem completamente terrena, reflete a própria natureza híbrida dos nefilins, seres que romperam a ordem cósmica estabelecida e que, por isso, não se encaixam perfeitamente em nenhuma categoria tradicional de existência após a morte dentro da cosmologia hebraica antiga. 1000 Enoque 15:8-9 é explícito. Os espíritos dos gigantes sairão de seus corpos, porque nasceram da carne, e do Espírito do Santo será seu início, e desde então causarão corrupção na terra, e não terão descanso. Esses espíritos errantes são descritos como a origem dos demônios que atormentariam a humanidade nos séculos seguintes, uma explicação teológica antiga para a existência do mal espiritual no mundo pós-diluviano. Essa ideia teológica, embora possa parecer estranha aos leitores modernos, foi extremamente influente. Muitos estudiosos consideram que ela lançou as bases para boa parte da demonologia posterior, tanto judaica quanto cristã, que descreveria espíritos malignos como remanescentes de uma corrupção original ocorrida antes do dilúvio. Se essa lógica se aplica igualmente a fêmeas e machos dessa geração híbrida, e nada no texto original sugere o contrário, então metade dessa população de espíritos errantes, segundo a cosmologia de Enoque, seria de origem feminina. Espíritos de nefilins fêmeas vagando pela terra, sem nome, sem repouso, tão reais dentro do universo do texto quanto seus equivalentes masculinos, mas nunca mencionados individualmente em nenhuma tradição posterior que chegou até nós. Essa ausência de registro individual, mesmo dentro de uma cosmologia que reconhece explicitamente a existência contínua desses espíritos, reforça o padrão que vimos se repetir ao longo de todo este documentário. Presença reconhecida, mas nunca nomeada, nunca detalhada, nunca tratada como sujeito de sua própria história. O Sheol, na cosmologia hebraica antiga, não era exatamente um inferno de tormento no sentido que o cristianismo posterior desenvolveria. Era mais um reino sombrio de sombras, onde todos os mortos desciam, sem grande distinção moral. Mas os espíritos dos Nefilim são descritos como uma exceção. Não descem completamente ao Sheol, pairam entre os mundos, precisamente por causa de sua origem híbrida. Nem totalmente celestiais, nem totalmente terrenos, nem totalmente mortos. Essa posição intermediária, pairando entre mundos, também carrega um peso simbólico poderoso. Representa uma existência que nunca encontra descanso completo em lugar nenhum, nem no céu de onde vieram seus pais angelicais, nem na terra onde nasceram suas mães mortais, nem no Sheol reservado aos mortos comuns. Essa imagem de eterna errância, sem repouso em lugar nenhum, tornou-se, aliás, uma das metáforas mais usadas por teólogos posteriores para descrever a própria natureza do mal espiritual.
Estudiosos modernos de religiões comparadas apontam paralelos entre essa descrição e outras tradições do Antigo Oriente Próximo, como os Apkallu mesopotâmicos, sábios semidivinos e certas figuras femininas de mitologias cananeias associadas à noite e à tempestade. A ideia de seres híbridos que não descansam completamente após a morte parece ser um motivo recorrente em culturas vizinhas de Israel, sugerindo que o relato de Enoque dialoga com um imaginário regional muito mais amplo. Essa convergência entre tradições vizinhas sugere que a preocupação com seres híbridos sem descanso definitivo após a morte não era exclusividade judaica, mas parte de um imaginário religioso muito mais amplo, compartilhado por diferentes povos que viviam próximos geograficamente e trocavam histórias, mitos e cosmologias ao longo dos séculos. Vale a pena refletir. Se aceitarmos a lógica interna do próprio texto, ainda hoje, segundo essa cosmologia antiga, existiriam espíritos errantes de origem nefilim, masculinos e femininos, sem repouso definitivo. Não é preciso acreditar literalmente nisso para reconhecer o peso simbólico da ideia. Uma geração inteira, incluindo suas mulheres, condenada ao esquecimento tão completo que nem mesmo a morte lhes deu descanso ou repouso na memória humana. Essa reflexão, mesmo puramente simbólica para quem não segue essa cosmologia de forma literal, carrega uma mensagem poderosa sobre memória e esquecimento. Existências inteiras podem ser condenadas não pela morte física, mas pelo silêncio absoluto que se instala quando ninguém se dá ao trabalho de contar sua história. Teólogos contemporâneos que estudam o livro de Enoque, como o professor George E. Nickelsburg, autor de comentários acadêmicos extensos sobre o texto, apontam que a ambiguidade de gênero, nos termos hebraicos e aramaicos originais, provavelmente não era um problema para os leitores antigos. Era simplesmente irrelevante para o ponto teológico principal, que era condenar a transgressão da ordem cósmica, não catalogar cuidadosamente cada gênero da descendência resultante. Essa perspectiva acadêmica, embora menos dramática que teorias de apagamento deliberado, não torna o resultado final menos significativo. Seja qual for a intenção original dos escribas antigos, o efeito prático foi uma ausência quase completa de qualquer registro detalhado sobre metade dessa geração híbrida ao longo de toda a história da transmissão textual. Essa observação acadêmica é importante. Talvez o apagamento das nefilins fêmeas não tenha sido um ato consciente de misoginia editorial em cada etapa, mas sim o resultado acumulado de múltiplas escolhas de tradução, priorização narrativa e interesse teológico ao longo de mais de 2000 anos. Ainda assim, o efeito final é o mesmo, uma ausência quase total de qualquer registro detalhado sobre metade de uma geração que, segundo os próprios textos sagrados, definitivamente existiu. Essa acumulação lenta de escolhas, cada uma pequena, cada uma justificável isoladamente, é exatamente o mecanismo pelo qual histórias inteiras desaparecem gradualmente da memória coletiva, sem que exista um único momento ou uma única pessoa que possa ser apontada como responsável direta pelo apagamento completo. É precisamente esse tipo de acumulação silenciosa que este documentário tenta reverter, reunindo em um só lugar fragmentos que raramente são lidos juntos. Outros estudiosos, porém, discordam e apontam que o padrão de apagamento é consistente demais para ser mero acaso. Em quase todas as tradições religiosas patriarcais do Mediterrâneo Antigo, figuras femininas associadas a poder independente, conhecimento proibido ou origem sobrenatural tendem a desaparecer dos registros com uma regularidade que sugere escolha editorial, não esquecimento aleatório. As nefilins fêmeas se encaixam perfeitamente nesse padrão mais amplo. Esse padrão recorrente, documentado por historiadoras e teólogas feministas nas últimas décadas, sugere que o caso das nefilins fêmeas não é um incidente isolado, mas um exemplo particularmente claro de um fenômeno muito mais amplo que atravessa praticamente toda a literatura religiosa patriarcal da antiguidade mediterrânea. Seja qual for a explicação, esquecimento cumulativo ou apagamento deliberado, o resultado prático é idêntico para nós, leitores modernos.
Reconstruir essa parte da história exige juntar fragmentos de Enoque, jubileus, comentários rabínicos, achados arqueológicos no Monte Hermon e comparações com mitologias vizinhas. Nenhum texto único conta essa história completa. Ela só emerge quando você para de ler cada fonte isoladamente e começa a lê-las em conjunto, como peças do mesmo quebra-cabeça milenar. Esse método de reconstrução, que cruza fontes canônicas, apócrifas, comentários rabínicos e comparações culturais, é exatamente o que praticamos ao longo de todo este documentário. E é precisamente esse tipo de investigação cuidadosa que o Pergaminho Proibido se propõe a fazer, vídeo após vídeo, pergaminho após pergaminho. E é exatamente esse quebra-cabeça que este documentário tentou reconstruir diante de você. Uma geração de mulheres híbridas, nascidas de anjos imortais, que aprenderam segredos proibidos, geraram gigantes, sobreviveram, talvez, ao dilúvio através de uma linhagem oculta e cujos espíritos, segundo a cosmologia antiga, ainda vagariam sem descanso. Mulheres mencionadas veladamente desde a primeira linha de Gênesis 6 e apagadas em praticamente tudo que veio depois. Essa imagem final de uma mulher híbrida solitária no topo do Monte Hermon, banhada por luz dourada ao amanhecer, resume simbolicamente tudo o que reconstruímos. Uma presença real, poderosa, silenciada por séculos de escolhas editoriais, mas nunca verdadeiramente apagada da lógica interna das próprias escrituras sagradas. Há um detalhe final que conecta essa história antiga diretamente às palavras do próprio Jesus. Em Mateus 24, 37 e 39, ele diz: "Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos." Jesus escolhe justamente esse período, o mesmo período dos vigilantes, como metáfora central para o fim dos tempos. Essa escolha específica de Jesus, entre tantos episódios possíveis do Antigo Testamento, sugere que a memória coletiva sobre os vigilantes e sua transgressão ainda estava viva e presente na consciência religiosa judaica do primeiro século, mesmo que o livro de Enoque ainda não tivesse sido formalmente excluído do conhecimento comum. Vale notar que Mateus não é o único evangelho a preservar essa referência. Lucas 17, 26 a 27 repete quase a mesma comparação, reforçando sua importância dentro do ensinamento de Jesus. Por que Jesus escolheria justamente os dias de Noé como referência, entre todos os episódios possíveis do Antigo Testamento? Estudiosos apontam que no primeiro século, entre os judeus que ouviam Jesus, a história dos vigilantes e dos nefilins ainda era amplamente conhecida através do livro de Enoque, muito antes de ser excluída do cânon ocidental séculos depois. Quando Jesus falava os dias de Noé, sua audiência provavelmente pensava imediatamente nos anjos caídos, no Monte Hermon, nos gigantes e nas mulheres esquecidas dessa geração. Essa reação de reconhecimento imediato por parte da audiência de Jesus mostra o quanto essa história ainda fazia parte do imaginário religioso coletivo antes de ser gradualmente apagada pelos concílios cristãos que viriam séculos depois, moldando de forma diferente a memória das gerações futuras. Isso significa que a própria referência de Jesus carrega implicitamente toda a complexidade que reconstruímos neste vídeo. Uma sociedade inteira, homens e mulheres, humanos e híbridos, vivendo de forma tão distraída, tão normalizada dentro de sua própria corrupção, que não percebeu o julgamento se aproximando até que fosse tarde demais. As nefilins fêmeas, apagadas dos registros escritos, ainda assim fazem parte implícita dessa advertência universal sobre viver cego diante de sinais evidentes. Essa cegueira coletiva diante de sinais evidentes, segundo a interpretação de Jesus, não era exclusiva dos dias de Noé. É apresentada como um padrão recorrente da natureza humana, capaz de se repetir em qualquer época, inclusive na nossa, sempre que escolhemos ignorar avisos claros demais para serem descartados. Pare um segundo e pense nisso.
A mesma geração que gerou filhas mencionadas e depois silenciadas em Gênesis 6 é a geração que Jesus usa, milênios depois, como espelho de alerta para toda a humanidade futura. O apagamento textual das mulheres não apaga o peso simbólico de sua existência dentro da grande narrativa bíblica. Pelo contrário, reforça o quanto essa história, mesmo incompleta, continua ecoando através dos séculos como advertência espiritual. Essa camada simbólica adicional, unindo a mulher esquecida de Gênesis 6 à advertência espiritual de Jesus sobre os últimos dias, transforma o que poderia ser apenas uma curiosidade histórica em uma reflexão muito mais profunda sobre memória, julgamento e a responsabilidade de prestar atenção ao que os textos sagrados realmente dizem. A revelação final, então, não é apenas sobre gigantes ou anjos caídos. É sobre como registros sagrados, tantas vezes tratados como fixos e imutáveis, carregam silêncios deliberados, vazios que, quando você presta atenção, revelam tanto quanto as palavras escritas. As filhas dos vigilantes existiram dentro da lógica desses textos. Foram apagadas por escolhas humanas, repetidas ao longo de gerações de cópias, traduções e concílios. E essa é a verdadeira revelação proibida deste documentário. Essa revelação final não invalida nem diminui a fé de quem lê esses textos como escritura sagrada. Pelo contrário, convida a uma leitura mais cuidadosa, mais honesta e mais completa, capaz de reconhecer tanto o que foi dito, quanto aquilo que, deliberadamente ou não, foi deixado de fora ao longo dos séculos. É esse convite à leitura completa, sem atalhos nem medo das partes desconfortáveis, que resume o espírito deste documentário do início ao fim. E agora, pense no seu próprio momento presente. Assim como nos dias de Noé, vivemos cercados de distrações, de normalidade aparente, enquanto histórias inteiras, vozes inteiras, continuam sendo apagadas ao nosso redor sem que percebamos. A pergunta que este vídeo deixa não é apenas sobre nefilins fêmeas de milênios atrás, é sobre quais vozes, ainda hoje, você talvez esteja deixando de ouvir simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de registrá-las com nome e rosto. Essa reflexão pessoal é talvez o verdadeiro propósito de reconstruir histórias antigas como esta. Não apenas satisfazer curiosidade histórica, mas nos ensinar a prestar mais atenção às vozes silenciadas que continuam existindo, mesmo sem nome, mesmo sem registro, bem diante dos nossos próprios olhos todos os dias. Se este documentário abriu para você uma parte da Bíblia e dos textos apócrifos que você nunca tinha explorado com essa profundidade, é exatamente esse o propósito do Pergaminho Proibido: recuperar, pergaminho por pergaminho, aquilo que a história institucional preferiu deixar de fora, mas que continua vivo nos manuscritos, nas tradições preservadas e nos detalhes que sobrevivem entre as linhas do texto sagrado. Cada pergaminho que abrimos neste canal carrega esse mesmo compromisso: não inventar sensacionalismo onde não existe, mas reconstruir, com rigor e respeito pelas fontes originais, aquilo que a história institucional preferiu deixar de lado ao longo de séculos de transmissão textual e decisões editoriais. Se você chegou até aqui, já percebeu que essas histórias não são simples curiosidades religiosas, são janelas para entender como o poder, a memória e o silêncio funcionam desde os tempos mais antigos até hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos pergaminhos que vamos desenrolar juntos, cada um revelando uma camada esquecida das Escrituras. Sua participação, comentando, compartilhando e se inscrevendo, é o que permite que continuemos investigando essas camadas esquecidas das Escrituras com o mesmo cuidado e profundidade que você viu neste vídeo, sempre baseados em fontes reais e verificáveis, nunca em invenções fáceis para gerar cliques vazios. Deixe nos comentários: você acredita que existiram nefilins fêmeas silenciadas pelos escribas antigos? E qual outra figura bíblica você gostaria que investigássemos a seguir, com esse mesmo cuidado de reconstruir o que os textos realmente dizem, além do que a tradição popular resumiu em meia frase?
Sua resposta pode se tornar o tema do próximo pergaminho revelado aqui no canal. Não existe resposta errada aqui, apenas a oportunidade de continuarmos, juntos, essa investigação sobre vozes esquecidas dentro dos textos mais lidos da história humana, revelando camada após camada aquilo que séculos de tradição institucional preferiram deixar de fora do conhecimento popular. Assim como fizemos com o Monte Hermon, os vigilantes e as filhas esquecidas de Gênesis 6, continuaremos escavando cada detalhe com o mesmo rigor e respeito pelas fontes originais. No próximo vídeo do Pergaminho Proibido, vamos abrir um capítulo ainda mais perturbador. O que os textos antigos dizem sobre o destino final desses espíritos gigantes, e por que certas tradições acreditam que ecos dessa geração amaldiçoada ainda seriam sentidos muito depois do dilúvio. Até lá, guarde essa pergunta com você. Quantas outras filhas da história ainda esperam para ser lembradas? Obrigado por acompanhar até aqui esta investigação sobre as filhas esquecidas do Monte Hermon. Se este pergaminho revelou para você algo que a tradição preferiu calar, inscreva-se, ative o sino e continue essa jornada conosco, porque ainda há muitos segredos proibidos esperando para serem desenrolados.